Graças a Deus estamos juntos para mais uma lição desta série de lições dos jovens baseada nos juízes, não é, de Israel, e hoje nós vamos começar a falar sobre Sansão, como você vê na tela, o título da lição é Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Nós vamos ler na nossa lição, na página 63, né, começando já no primeiro tópico desta lição, a servidão de Israel aos filisteus e o anúncio de um libertador. Logo no final da página, diz: logo após a morte de Jefté, surgiram outros 3 juízes menores em Israel, Ebzã, Elon e Abdon, acostumando-se com a servidão. Na sequência, o ciclo vicioso da apostasia do povo israelita volta a operar, culminando na sua servidão aos filisteus por 40 anos. Os filisteus haviam crescido e dominavam os israelitas. Diferentemente dos ciclos anteriores, Israel parece conviver com os seus inimigos, adaptado à situação. No passado, diante das opressões pagãs, eles agonizavam e clamavam a Deus. Agora, parece não ter consciência da rendição. Se acomodaram culturalmente e perderam a consciência da situação de escravos. Não choram e não clamam por libertação. O pior escravo é aquele que não reconhece a sua condição. O cristão jamais pode se conformar com este mundo e muito menos se fazer amigo dele. Então o pastor aqui já colocou para nós a realidade de Israel neste momento que Sansão vai ser levantado, né, como juiz, uma realidade que foi diferente das demais. Há 2 pontos fortes nesta lição que diferenciam outras posições por Deus, feitas por Deus no passado, uma da parte de Deus e uma da parte do próprio Israel. Então, o pastor nos chamou a atenção que Israel no passado sentiu a opressão e por causa da opressão clamou. No entanto, desta vez, eles não sentiram a opressão. Então, nosso comentário sobre este subtópico, e o pastor fez a sua aplicação aqui, e nós vamos fazer uma aplicação semelhante, mas através de algumas perguntas. A primeira parte não é uma pergunta, eu só escrevi aqui para você aquilo que o pastor escreveu, uma frasezinha do que ele escreveu no nosso comentário. E eu pus o seguinte: eles se acomodaram culturalmente e perderam a consciência da situação de escravos. Não choram e não clamam por libertação. Então, a primeira coisa que eu quero nos fazer entender isso aqui é o seguinte: se você não percebe a situação como errada, se você não percebe o que está ao seu redor como opressora, como ruim, mas se de alguma maneira eu ou você nos acomodamos àquela realidade, nós não vamos clamar a Deus em relação àquilo porque aquilo não nos incomoda. Nós nos adaptamos àquela situação, o que é muito natural do ser humano. Ora, o que aconteceu com Israel aqui foi isso. Eu posso até imaginar que também o extremo sob o qual os filisteus faziam, no sentido de, lembra-se de um outro juiz passado, né, de Gideão, eles não conseguiam nem crescer absolutamente nada de comida, porque assim que começavam a crescer alguma coisa, eles vinham e tiravam tudo. Então, chegou uma situação que você não tem como, literalmente, não notar, entrar em pânico. Essa é a verdade. Então, tiveram que clamar a Deus numa situação de pânico. Mas o inimigo nem sempre trabalha da mesma maneira. Assim como os inimigos de Israel não trabalham da mesma maneira, não trabalharam no passado, o inimigo das nossas almas nem sempre trabalha da mesma maneira. Ele tem o seu domínio, num certo sentido, né? Nós entendemos biblicamente isso, não é uma palavra errada biblicamente, sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é operado, né, debaixo espiritualmente das trevas. E a igreja, o povo de Deus, deve estar sobre a tutela, sobre a graça, né, sobre a atuação de Deus o tempo todo. No entanto, nós estamos em contato com o mundo. Presta atenção, porque isso aqui é uma coisa bem delicada, mas espiritualmente o mundo é um inimigo para nós. Eu vou repetir.
O mundo é um inimigo da igreja. Não as pessoas, mas o espírito que opera no mundo. Só que o espírito que opera no mundo opera através das pessoas, produzindo a literatura, produzindo os filmes, produzindo as prioridades deles, né? As linhas de pensamento até dentro do mundo acadêmico. Toda produção tem como origem espiritual o espírito das trevas. Ou as coisas naturais, vou ser bem honesta, ou coisas naturais. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém está no mundo acadêmico pesquisando, um cientista e etc., ele observa as coisas naturais, né? Ainda que a perspectiva pela qual ele tem a expectativa de ver as coisas não é uma perspectiva baseada na palavra de Deus, porque ele desconhece ou rejeita a palavra de Deus, ok? Mas há muitas coisas no mundo que o mundo conclui que são naturais. Outras trazem intrinsecamente a virtude das trevas. Então, vou voltar àquela mesma frase que eu coloquei há um minuto atrás. O mundo é inimigo da igreja e a igreja é inimiga do mundo. Nós hoje, quando ouvimos isso, eu estou falando com você e por dentro eu sinto um incômodo. Aleluia! Por quê? Porque nós vivemos num contexto hoje que falar isso é quase um crime. Mas eu quero esclarecer que essa distinção é espiritual. A inimizade não é humana, nós amamos as pessoas como Jesus amava, como Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Ao mesmo tempo, Jesus, no capítulo 17 de João, por exemplo, disse, olha, eles me odiaram e vão odiar vocês também. Eu não peço ao Pai que tire vocês do mundo, mas que guarde do mal. Agora, o mundo vai vos odiar, tá aí. Então, qual a diferença de um mundo e o outro? Um está falando do mundo demográfico das pessoas e o outro espiritual. Agora, o espiritual que nos vai odiar, quem vai odiar não são os espíritos, tá entendendo o que eu estou dizendo? São as pessoas. O que é visível é através da ação e daquilo que é produzido pelas pessoas. Então é um assunto delicado, mas importante nós entendermos. Estamos fazendo, como sempre, um paralelo. Alguma coisa que no Antigo Testamento foi algo real, foram pessoas físicas, né? Foram opressões de nação contra nação, e agora nós estamos fazendo sobre a realidade espiritual para nós. Voltando à nossa colocação aqui, então eles se acomodaram culturalmente e perderam a consciência da situação de escravos. Não choram nem clamam por libertação. Então, fazendo este paralelo de volta a nós aqui, algumas vezes no passado, quando o mundo começava a entrar, os braços, né, mecânicos do mundo começavam a entrar na igreja, muitas pessoas gritavam. Me entenda, por favor, não é verbal de estar gritando, mas sentiam esta opressão, clamavam a Deus, oravam a Deus para libertar os jovens, para abrir os olhos dos líderes e etc. E nós vivemos esta realidade de luta, toda a história da nossa... Vamos dizer, é difícil falar de toda a história da igreja, mas aconteceu. Na Bíblia tem esta realidade, ok? A Bíblia tem esta realidade, claramente. E vamos dizer, na história recente, desde que o pentecostalismo está de volta, também é muito claro. Então, vamos colocar assim. Mas vamos até trazer mais fácil para a gente na história recente da igreja, algumas gerações atrás. 2 gerações atrás, ok? Isso era patente. Agora, eu me pergunto se nós não somos uma geração hoje que estamos como estes israelitas neste momento. Como assim, irmã? Nós nos acostumamos e nós usamos um palavreado que agora a cultura, nós temos que, para ganhar o mundo, nós temos que participar com a cultura. Há uma fonte teológica neocalvinista, que tem alguma raiz no calvinismo tradicional, mas mais que tudo neocalvinista, é de participar da cultura. Inclusive,
no sentido de influenciar a cultura. E nós vemos não só na frente neocalvinista, mas em uma nova, vamos dizer, mais voltada ao pentecostalismo, neopentecostalismo, não o pentecostalismo que nós chamamos raiz ou bíblico, né? Há uma força neopentecostalista, está usando também este mesmo caminho de operação que nos conectariam com o mundo. Então, quando nós nos conectamos culturalmente com o mundo, ok? O que acontece? Nós tornamos insensíveis, porque faz parte da nossa realidade. Entenda, por favor. Então, agora, aquilo que antes para nós como igreja era agressivo, hoje não é mais. Pelo contrário, nós entendemos que parte da nossa realidade como igreja é lidar com isso, absorvendo e tentando influenciar. Ok? Então, há uma participação, assim, para o bem de todos. Não é isso que a Bíblia ensina. E é este o lugar que Israel estava neste momento. Eu vou voltar ao nosso comentário. Aí eu perguntei aqui, olha lá na terceira linha, como está a nossa situação hoje? Estamos libertos do mundo ou estamos acomodados com ele? Veja que eles não viam e não sentiam mais. Agora a pergunta é, se eles não viam e não sentiam mais, como é que nós poderemos ver e sentir hoje? E a minha resposta segue. Quando uma voz anunciar a luz da palavra que nos faz ver. Eu vou ler os textos aqui, mas eu quero repetir isso. Como é que a gente pode ver? Porque quando a gente diz para alguém, olha, você não está enxergando, essa é verdade, a pessoa não está enxergando. Mas não é estar enxergando, não é necessariamente porque não queira enxergar. Amém? É porque simplesmente não está enxergando. É mais fácil você conviver com isso quando você pensa numa pessoa bem mais jovem, bem mais imatura. Uma circunstância ao redor dessa pessoa. E a inocência dessa pessoa não está enxergando a situação. E às vezes você, com um pouco mais de maturidade, diz, olha, essa pessoa está te manipulando. Ou esse caminho que você está dando não vai dar bem. Por quê? Porque você já enxergou, mas a pessoa não está enxergando. Ok? Aí a minha pergunta é, se nós hoje, se a realidade da nossa congregação, do nosso convívio, seja como professores ou como jovem, você que esteja me escutando, será que nós estamos acomodados com o mundo? Ou será que nós estamos apartados dele? Será que entrou alguma coisa e eu não estou entendendo e sabendo? A pergunta é como saber? Eu quero saber se eu tenho que ver, como é que eu posso ver? A minha resposta já foi permitindo que a luz da palavra de Deus, que é aquela que nos faz ver. Então é a palavra de Deus, por incrível que pareça. É a operação do Espírito pela palavra de Deus que nos vai fazer ver. E aí eu deixei 2 versículos para nós aqui. O primeiro texto é de Apocalipse 3, 14 a 19. Veja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar que esta é uma carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Então, quando ele diz isso, diz o Amém, ele dizendo quem é que está escrevendo, quem é que está ditando, quem é que está enviando esta mensagem para Laodiceia. É Jesus, ok? E aí ele começa a mensagem. Eu sei as tuas obras, igreja de Laodiceia, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, o que Jesus diz aí? Vomitar-te-ei da minha boca. Continua o texto. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos que amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, este primeiro texto nos mostra a situação de uma igreja que por acaso existiu fisicamente, ok? Historicamente, no tempo que João recebeu essa mensagem de Jesus, essa igreja existia, que pensava estar numa posição espiritual, mas que não estava. Jesus disse, você pensa que você está rico, mas a verdade é que você não está.
Agora, a primeira palavra não foi nem da riqueza, nem da nudez, nem daquela coisa toda. Foi de você está nem frio, nem quente. Tá aí, começou por aí. Eu vou até somente frisar aqui. Esse é o ponto. Nós temos a tendência cultural de não sermos radicais. E eu concordo, eu tenho dificuldade de qualquer radicalismo. Só tem uma coisa, por esta palavra da verdade e por pertencer a Deus, viver a Deus, ser de Deus e querer as coisas de Deus, eu vou confessar. Aleluia, eu faço como Paulo, eu confesso. Glória a Deus, eu sou radical. Se pode chamar de radical, eu daria outro nome. Eu quero ser fiel. Aleluia, eu sei que é a verdade sem sombra de variação. Então há palavras na Bíblia como essa, sem sombra de variação, que traz, não é, este sentido radical. Então existe um radicalismo, existe uma realidade aí que nós não podemos sair dela, porque no momento que nós saímos dela, nós estamos misturando o frio com o quente com o frio. E aí tem uma determinada coisa que Jesus falou aí. É que no momento que você não tomar posição e tomar das duas fontes, do frio e do quente, você se torna uma coisa chamada morna. E ele diz, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E essa palavra é muito forte, claro que é uma palavra figurativa. Mas a pergunta é, esta pessoa ficará do lado de Deus? Para onde ele vai cair se ficar morno? É com o quente, vamos dizer que o quente seja de Deus. É com o quente de Deus? Ou é com o frio do mundo? Se ele vai vomitar da boca, ele não vai cair para dentro daquilo que pertence a Deus. Então é uma palavra muito forte para nós, mas veja, mostra que a igreja não estava vendo, pelo contrário. No coração, nas palavras, eles estavam ricos, estavam crescendo, estavam em sucesso, a igreja está avançando, nós estamos com tudo e nós vemos muitas igrejas hoje ricas, exatamente a figura de Laodiceia, ela está presente hoje. E muitos de nós estamos dizendo o avivamento está acontecendo e está se espalhando no mundo. E eu não vou mentir. Este avivamento, eu não estou dizendo que Deus não está atuando. Está. Eu não estou dizendo que Jesus não está salvando hoje. Está. Eu não estou dizendo que não há pessoas sendo salvas, resgatadas do inferno e do pecado. Está. Sendo curadas pelo poder de Deus. Está. Sendo batizadas no Espírito Santo. Está. Deus continua no mesmo propósito, com a igreja verdadeira. Agora, esta grande igreja de um grande movimento, cujo evangelho, agora alguns não estão vendo, assim como Laodiceia não viram, eles também não estão vendo. Esta igreja, e ela está crescendo, e no mundo inteiro, é a igreja de Laodiceia. Ela é a igreja de Laodiceia hoje está tomando o estágio. E tem que ser assim, porque o estágio final escatológico da Bíblia está se cumprindo. E parte dela, esta igreja espiritual de Laodiceia, é a igreja que vai ficar. Aleluia, aleluia. Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada. Glória a Deus. Assim que tomemos atenção para esta realidade. O segundo versículo que nós deixamos para este tópico é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tá aí. Se nós não queremos pecar, nós escondemos a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, é o 105, né? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você quer ver, você precisa de lâmpada. Você precisa de luz. Então, o que nos faz ver é a palavra de Deus. Então, vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estando nos cultos onde se fala da palavra de Deus, né? Mas não é suficiente só o que é selecionado. Que Deus guarde que os obreiros, pastores da sua igreja sejam usados por Deus mesmo para te ensinar todo o evangelho. Graças a Deus, essa série de lições nossas da nossa convenção tem sido uma bênção, tem falado de tudo que é necessário. Glória a Deus por isso, né? Mas é importante nós continuarmos no estudo pessoal da palavra de Deus. Vamos ao segundo subtópico. O anjo anuncia o libertador. E esse foi o maior, tá, irmãos? Os demais vão ter bastante menos comentário. O anjo anuncia o libertador. Distintamente dos libertadores anteriores, este é anunciado antes do seu nascimento. Então, veja outra exceção. Essa é a segunda, então, na verdade, vão ser 3 exceções nessa história de Sansão. A primeira,
que foi diferente, ou pelo menos diferença, né? É que os outros, eles literalmente sentiam a opressão e aquilo incomodavam, iam clamar a Deus por causa disso. Neste caso não, eles se acomodaram. A outra distinção agora é que Sansão não foi chamado depois de adulto, mas, em verdade, a voz de Deus veio para os seus pais, portanto, antes do seu nascimento. Aí está a explicação. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, que era estéril e não tinha filhos, e diz que conceberia e teria um filho sobre cuja cabeça não passaria navalha, pois o menino seria nazireu de Deus desde o ventre e livraria Israel da mão dos filisteus. O povo não clamou por um libertador, mas Deus iria prover um. Ele sempre toma a iniciativa da salvação, revelando sua graça preveniente. Então o pastor já está aplicando na graça de Deus que vem, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós não peçamos, que nós não entendamos o que está acontecendo, a graça veio por Jesus. De igual forma, Deus, vendo a nossa condição de escravidão e de pecados, enviou o seu Filho para nos libertar. Então, nosso segundo subtópico diz aí, a Bíblia explica como Deus obra. Mostra a regra e provê as exceções. Ele enviou este libertador sem que o povo tivesse chamado. Por quê? Porque seu amor, desejo de salvar e não condenar, envia a operação da graça. Eu vou já ler o texto bíblico daqui um minutinho, mas o que eu quero explicar é o que eu escrevi aí. O que me chamou a atenção, o pastor falou de duas coisas aqui, mas uma eu gostaria de realçar com você. Qual é? Ele enviou um libertador, Deus, sem o povo pedir. Na passada, o povo pediu. Agora ele enviou. Por que Deus enviou sem o povo pedir? E a resposta está aí. Por causa do amor de Deus. Para Deus, Deus amou o mundo. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus não deseja condenar. Deus deseja salvar. Deus moveu na história da humanidade através de Israel. Tudo que Deus fez historicamente, desde o Éden, desde a queda do homem, foi na tentativa de salvar o homem. Desde a sua primeira aparição a Adão e o prover, não é, das vestes com pele de animais para Adão, desde ali em diante, Deus sempre tratou para salvar o homem. E por isso ele enviou a operação da graça. O texto que nós conhecemos, de Efésios 2, 4 e 5, diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então aí a minha resposta vem da parte de Deus. Por que ele fez? Por causa da misericórdia, por causa do seu muito amor. Estando nós ainda mortos, ou seja, separados dele, incapazes de entender as nossas condições, mortos em nossa ofensa, ou pelo menos totalmente, né? Nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então essa é a resposta aí, de que Deus obrou desta maneira por causa do amor que ele tem por nós. Judicialmente, estaria errado. Pelas regras, até que nós entendemos normais da expectativa. Ou seja, se você me pede ajuda, então eu vou te ajudar. Mas o povo já está, presta atenção, estava já sem consciência. E a palavra que eu usei agora, já, essa primeira palavra, é muito forte. Porque foi um processo de engano e eles já chegaram a um lugar onde já estavam insensíveis, sem consciência. E eu me pergunto, quantos de nós já estamos neste lugar? E é necessário que Deus envie a sua palavra por alguém, envie um libertador. Claro que nem vai ser um Sansão, nem vai ser Jesus novamente. Mas a palavra soe e alcance de alguma maneira para que se possa arrepender e voltar ao caminho de Deus. Terceiro, o nazireu de Deus. Os nazireus eram pessoas consagradas, separadas para Deus por toda a vida, seja por por toda a vida, né? Seja por toda a vida ou por um período específico. O nazireado da criança foi estabelecido pelo próprio Deus. Por esta razão, o anjo do Senhor instruiu a mulher a seguir a dieta de um nazireu, visto que o chamado de seu filho começava ainda no ventre. Isso evidencia que a mensagem de um anjo jamais pode contradizer a palavra de Deus e ressalta o valor da vida intrauterina. O aborto é antiético e antibíblico. A lei estabelecia que todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor, ou seja, separado para Deus, para o propósito de Deus. Este princípio ecoa no Novo Testamento a todos os crentes, verdade, indistintamente, como estilo de vida e compromisso contínuo. Então, este nazireado que era seleto para alguns, hoje é uma realidade para o crente. Eu penso que eu me foquei nestas duas coisas. Vamos lá, o terceiro.
Nazireus no Antigo Testamento eram pessoas totalmente separadas para Deus. Essa realidade é a realidade de todo crente no contexto do Novo Testamento. Somos separados do mundo. 1 Pedro, vamos lá, os textos aí. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também. Quem nos chamou, irmãos? Foi Deus. Assim como ele é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja que o nazireado tinha algumas restrições na comida, no que pode tocar no corpo do morto, uma coisa aqui, outra coisa ali. O contexto da igreja é este. Em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então é no vestir, no falar, nas prioridades, enfim, tudo aquilo que nós somos ou vivemos como pessoa. Não vos prendais, é o segundo texto de 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então tá aí. Que foi o que Sansão fez. Porque que sociedade, pergunta retórica de Paulo, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, claramente entre os fiéis e os infiéis, um é justiça, o outro pratica a injustiça. Que comunhão tem a luz com as trevas? Claramente a distinção espiritual que nós já falamos dela no começo deste estudo. Que concórdia, que concordância há entre Cristo, o nosso Deus, e Belial, representante de outro Deus do mundo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, igreja, vós, jovens, vós, irmãos, sois o templo do Deus vivente. Tá aí. Como Deus diz, então os ídolos não podem habitar em nós, não tem consenso. Como Deus disse, eu estou lendo agora no final de volta, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. Olha aí a voz de Deus para nós em relação ao mundo. Saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Olha o que Sansão fez. A gente já leu a história, né? Você, professor, já leu a revista. Não toqueis nada imundo, sabe que ele tocou. Agora, não toquem, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que voz forte, que voz tremenda para nós, que voz necessária para nós ouvirmos em dias como hoje. Nós estamos acostumando-nos, está aí, já estamos com um cristianismo que Deus aceita tudo. Que é tudo muito relativo, que não faz problema, não, que não tem problema, isso é pequeno, coisa pequena. Este não é o Deus da Bíblia. Não, porque a graça, vá aprender a graça bíblica, porque a graça ensina. Tito capítulo 2, versículo 11 em diante, eu penso que no 11 fala da graça para todos, depois ela ensina e começa dali, ok? Então a graça, Paulo pergunta, é porque estamos na graça e agora a gente pode pecar? Ele diz, de maneira alguma. Então a palavra graça está sendo distorcida para que nós nos acomodemos com o mundo. Então eu penso que Deus está falando ao nosso coração. Agora, deixa eu abrindo o meu coração aqui um minutinho com você. É muito ouvir isso e não, como eu disse há pouco tempo, e não perceber aonde está. Ou perceber em parte. Como sair então? Eu digo, vai depender do seu coração. Eu falo agora de crente para crente. Se o meu e o seu coração desejam o que é de Deus, se nós somos essas pessoas que queremos ser de Deus, mas a gente deu ouvido a toda esta conversa, toda essa realidade cultural dentro da igreja hoje, dos nossos colegas, dos nossos irmãos em Cristo, nós precisamos clamar a Deus de volta, voltar com Ele. A palavra, são estes versículos, são estes textos, é o seu estudo da palavra. É de volta com o Senhor que Ele vai te dar. Ele vai te guiar. Sabe por que eu sei? Porque Ele fez na minha vida.
Ele está fazendo ainda muitas coisas. Algumas coisas eu debato com Deus, eu questiono, eu pergunto, eu digo, Senhor, será que estou errada? Será que eu estou me fechando? E o Senhor vai nos dando a resposta e nos fazendo entender que este Deus deste texto, e marque este texto, por favor, em nome de Jesus. Se Deus te deu algo no seu coração que você temeu, volte, por favor. E ore depois que você lê. Ore antes, Senhor, faz-me entender. E Deus vai te dar entendimento. Ele vai te guiar. É um processo, mas vai te guiar. E você vai ser um dos que vai estar ainda de pé ante a vinda de Jesus. Amém? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Com certeza é o que desejamos para todos. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus, inclusive, foi daqueles que falou da realidade dos fins dos tempos, como estaria. O nascimento de Sansão, página 64, lá embaixo, o zelo do pai. O relato em que a esposa narra o ocorrido a Manoá evidencia sua preocupação com a criança. Ele ora pedindo que o mensageiro retorne para instruí-los sobre como cuidar do menino. E quando o anjo do Senhor reaparece, a sua mulher repete a mesma pergunta, interessado também em conhecer a missão e o propósito do filho. Tal atitude demonstra o seu desejo sincero em educá-lo conforme a orientação divina. Uma preocupação fundamental para os pais. Hoje, muitos cristãos priorizam o sucesso profissional dos filhos. Mas o texto lembra de que o mais importante é ensiná-los no caminho em que devem andar. Ao receber novamente as orientações, Manoá ofereceu um cabrito com oferta de manjares, em sinal de gratidão, consagração e reconhecimento da provisão de Deus. Olha, é até difícil falar isso hoje, porque é o que o pastor falou aqui, é tão natural. Mas eu quero dar um exemplo a vocês, sem me exaltar. De maneira alguma, porque se eu estou em pé, eu digo o que a Bíblia diz, é pela graça de Deus. Eu já contei algumas vezes aqui e não me nego de contar determinadas falhas, porque nós precisamos entender isso, que não existe super-homem, não existe super-mulher. Todo mundo que se mostra super-homem, super-mulher. Não é. Se é humano, não é super-homem, super-mulher, em nome de Jesus. Mas a minha oração, eu já estou ficando madura, me entenda a palavra para não usar outra palavra, talvez melhor. E eu tenho criança pequena. E esta é uma das minhas preocupações. Eu sei quão cruel é o mundo. Eu pelo menos na extensão de que eu saiba. Daquilo que eu vejo, daquilo que eu compreendo. E eu sei que a realidade da vida, a cruel do mundo e da realidade das batalhas do ser humano. Eu falo para minha filha, eu digo, olha minha filha, o que me trouxe aqui e trouxe a mamãe em paz, em alegria, aquilo que a mamãe é hoje, foi Jesus. Eu vivi na minha infância determinadas dificuldades e algumas eu compartilho com ela. Eu vivi determinadas lutas interiores na época da adolescência e eu compartilho alguma coisa com ela, com aquilo que no nível dela ela possa compreender. E em toda a minha caminhada, o Senhor Jesus foi meu fiel amigo. Aleluia, o Espírito de Deus. Então o que a mamãe pode te dar de mais importante é você entender isso, reconhecer isso e ter Jesus como seu melhor amigo. Então algumas coisas ela vê a mãe experimentar, ela diz, mãe, eu não tenho isso ainda. Eu digo, espere, busque o Senhor. Vai chegar, minha filha, não é? O batismo no Espírito Santo sendo um deles. Glória a Jesus. Então, nós criamos nossos filhos, eu e meu esposo, da mesma maneira, nessa expectativa, nesta prioridade que o pastor colocou para nós aqui. Nosso comentário aqui é o zelo de educar conforme a orientação divina, baseada aí na palavra de Manoá. Então, Manoá orou instantemente, veja o pai. Pediu instantemente ao Senhor, disse, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver? É outro versículo mais para frente, né? Mesma coisa ele está perguntando, ou seja, mostrando que ele perguntou isso 2 vezes. Qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ou seja, o que tu tens para o meu filho? A prioridade que eu tenho para o meu filho? Eu tenho uma prioridade antes do seu nascimento, porque entendi de Deus antes que eu até cheguei quase a perder a esperança de que viria este menino ao qual Deus não tinha prometido, né? Mas aconteceu, graças a Deus, e a prioridade é para o reino de Deus, é espiritual. Que Deus nos guarde, porque hoje se torna, eu entendo, quase impossível, mas não é impossível. Isso mostra o nosse coração. Onde está o nosso coração? A Bíblia diz, aonde estiver o vosso tesouro, aí está o nosso coração. E eu pergunto, o nosso tesouro está na terra ou o nosso tesouro está no céu?
O nosso coração está na terra ou o nosso coração está no céu? Irmã, pode estar o coração no céu ainda vivendo na terra? O de Paulo estava. Ele disse, pai, eu desejo estar contigo, mas como tem uma obra a ser feita, então não vou pedir para me levarem ainda. Jesus disse, Senhor, o Pai, para o Pai também, não vou pedir, não vou falar, leve-os do mundo, mas guarde-os do mal. Mas ele disse, mas completou, vou preparar-vos lugar, ou seja, a esperança de quem está aqui como peregrino. Nós estamos como igreja, escute por favor, como igreja nós estamos aqui por uma obra. Não é influenciar o mundo, é chamar os que do mundo queiram vir para a salvação, vir para Deus. Este grande barco, esta grande arca chamada igreja, aleluia. E os pregoeiros da justiça, como Noé, dizem, venham porque o dilúvio vai chegar. Mas esta arca está destinada à salvação. Quem entrar nela vai sobreviver. E este é o nosso trabalho como de Noé, de anunciar a verdade de Deus para que aqueles que queiram entrem nesta arca. E nós estamos aqui porque Deus permitiu este propósito. Por muito tempo a salvação esteve quase que enclaustrada em Israel. Quase que. Não só mostrando luz, aquilo que Deus, na verdade, tinha o plano, que a salvação fosse aberta para todo mundo. E ele ecoou aquela voz de por todo mundo, igreja agora. Não antes de esperar em Jerusalém o poder. Vocês precisam do poder para fazer essa obra. Vocês precisam do revestimento. Você precisa ser batizado no Espírito Santo para fazer esta obra nesta dimensão da igreja. Nesta dimensão. Já crentes, já com o Espírito Santo, mas é uma outra dimensão para fazer esta obra. Que nós entendemos é trevas e luz. Nós temos uma missão, mas peregrinando, nós sabemos que os dias estão contados e nós vamos para o céu. O nascimento de Sansão eu vou pular aqui porque é só dizendo que ele nasceu, né? Eu também no meu comentário ele nasceu. Um herói forte e fraco, acho que é a última parte que nós encontramos alguma coisa assim bem interessante. Sansão tinha todos os elementos para ser um herói exemplar. Diferente de Jefté, cresceu em um lar piedoso, sob o cuidado atento dos pais. Recebeu de Deus um dom extraordinário. Extraordinário. Ontem mesmo estava comentando com meu esposo sobre isso. Um homem. Davi era um líder de guerra. Ele liderava o exército, né? Sansão era um homem. Aquela força extraordinária. Entretanto, não aproveitou tudo isso. Sua trajetória revela que foi o mais vacilante dos juízes de Israel. Possui imensa força física, mas um caráter frágil. É o retrato vivo de como em um mesmo homem podem coexistir poder e fragilidade, força e fraqueza. Isso é para a gente meditar nisso aqui, irmãos. É um assunto profundo. Que eu nem sei se a profundidade disso aí, né, seria para os jovens, se há como nós alcançarmos isso numa idade mais tenra. Mas é isso aqui que está escrito. A coexistência, isso aqui é o pastor concluindo aquilo que aconteceu na história. E por que Deus fez, sabendo o que existe, como Sansão viveu. Alguém hoje pode viver, e vamos ser mais realísticos, vive. Ou seja, não existem perfeitos hoje no reino de Deus. Pastores, pregadores, escritores, professores, que quer que seja esta figura para nós, nenhum deles. E nós não conhecemos as fraquezas dessas pessoas. Esta foi uma das lições mais fortes para mim, que, vou ser sincera, até hoje eu estou lidando com isso. Como Deus usar com poder, em coisas extraordinárias. Quando eu leio a história de Seymour, aquele irmão que esteve na frente do Azusa Street, do movimento do Azusa Street, um santo, mas tinha suas imperfeições, suas falhas. Quando eu leio a história, eu fiquei pasmada, eu falei, não é possível. Outros grandes evangelistas, pregadores que você vê e sente a unção de Deus. Falhas tremendas. Sansão. Um dom extraordinário como esse, porque Deus deu. Então não é por causa, escute por favor, é simples a conclusão. Por mais que isso, eu estou dizendo, eu mesma, é uma coisa profunda para mim. E desculpa eu ter tomado um pouquinho do seu tempo falando essa minha coisa aqui, né? Mas
por que Deus fez isso? Então, a resposta nós precisamos entender que não é por causa do homem. Então, não é por causa de Sansão. Porque se Deus escolhesse outro qualquer, vamos dizer que o nome do vizinho de Sansão fosse Obadias. Se escolhesse Obadias, ele teria suas fraquezas. Se fosse o Daniel da época, seriam as fraquezas dele. Tá entendendo? Então, cada um tem a sua debilidade. Tem mais. E tem mais. Nem todo mundo consegue ter... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando a gente tem poder, quando a gente tem uma habilidade extraordinária, mais fácil se corrompe. Essa é a realidade do ser humano. Então, talvez essas pessoas que você encontra com corrupção, se fosse você ou eu, se corromperia mais rápido, tendo aquilo que aquela pessoa tem. E eu não estou desfazendo de pessoas cujo coração não estão em Deus. Ou que se corromperam mesmo pelo mundo, enfim, determinados outros casos. Eu estou falando de pessoas genuínas, pessoas, né, enfim, como da família de Manoá, santas, queriam fazer o melhor, né? E Deus escolheu o menino cresceu neste caminho. E obrou, esse é que é o ponto que o pastor está fazendo aqui, ele obrou para Deus. Por quê? Se ele era uma pessoa fraca neste sentido, não foi fiel, e relutante nessa carnalidade dele a vida toda. Então, a resposta é essa. Não foi por ele. Faz sentido isso? Então, se você é usado por Deus, ou eu sou usado por Deus, não é por você e não é por mim. Eu tenho no meu passado as minhas traições a Deus. Graças a Deus, Deus me perdoou, eu saí, hoje eu vivo uma vida santa. Eu vivo uma vida santa. Não estou isenta de cair. Mas peço a Deus que eu não caia, eu não quero cair. Em nome de Jesus, como um Pedro, ele não tinha a expectativa de trair a Jesus. Ele não queria trair Jesus. Quando ele disse, Jesus, eu não vou te trair, eu morro e não traio. Muitos de nós, por que não dizer todos nós? Não havia expectativa. Alguns são mais relutantes. A maioria vamos ser bem honestos, dos carnais, Deus não vai usá-los. Eles ficam dentro do contexto da igreja, se creram e permanecem, não estão em pecado, são salvos, mas vivem aquela vida de carnalidade. Tem que tomar cuidado, porque não está frio nem quente. E a gente já aprendeu do texto bíblico de Jesus o que vai acontecer. Tá? Então, se permanecer aí, é um lugar muito perigoso para ficar. Mas existem crentes carnais, são crentes, se arrependem, fica ali, mas é uma realidade carnal. Não é onde eu quero ficar. Mas alguns, muito foi dado, e eles caíram feio, fizeram alguma coisa, um ato, um período da sua vida, mas ficou marcado. A dúvida de Tomé, a falta de fé de Tomé, todo mundo conhece a história. A traição de Pedro, todo mundo conhece a história. A queda de Davi com Batseba, todo mundo conhece a história. Foi um episódio, mas todo mundo conhece a história. Sansão, era o caráter dele, ele relutante nessa carnalidade dele. Ainda assim, Deus usou. Então, por que Deus usou? Não é por causa dele, ok? Sua trajetória, eu voltei à leitura aqui na página 65, revela que foi o mais vacilante dos juízes, possuía imensa força física, mas um caráter frágil. É o retrato vivo de como um homem pode coexistir poder e fragilidade, força e fraqueza. Sua história é também um testemunho da misericórdia e fidelidade de Deus para com Israel. Tá aí a resposta. É por causa de Israel, o seu povo eleito. É por causa da igreja. Aleluia. É por causa das almas que Jesus quer salvar. Ele usa por causa disso. Então vamos deixar de ficar escandalizados com o homem, por favor. Em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, mas continua fazendo a tua obra, Pai. Aleluia. Porque eu sou uma das almas que entrei. Mesmo no ministério que agora eu descobri, pronto, é corrupto. Eu vou perder a fé porque o meu pastor errou, falhou. Não! Vamos orar para que ele não fale. Vamos orar para que ele permaneça fiel. Porque muitos permaneceram fiel até o fim. Não se engane. Mas pode Deus usar alguém que está falhando? Para mim, eu vou dizer para você, eu estou lidando com isso, mas pode. Porque é o retrato de Pedro, é um retrato de um dia na minha vida, claro que comparado com determinadas falhas que a gente vê, eu digo, a minha falha não foi nada. Mas foi, deveria no meu juízo, eu digo, deveria ter impedido a graça de Deus. Em alguns momentos, eu senti a mão de Deus, quando Deus me quis ensinar o zelo de Deus, irmãos, quando Deus me quis ensinar, é quando Ele quer. Escute, por favor, porque senão a gente não vê. Mas eu estava pregando um dia, e a pessoa que me antecedeu foi um pastor veterano, não era da nossa igreja. Ele falou uma palavra e
E eu usei a palavra dele. Eu usei uma aplicação, eu usei um sentimento. Que Deus não estava naquilo. A pregação, irmãos, estava abrindo a pregação. Naquela mesma hora, é como que eu estivesse sentindo o Espírito de Deus como que se levantando. O gelo espiritual ficou dentro da minha vida. E eu fiquei a pregação inteira batalhando. Preguei a palavra que eu tinha para pregar, eu tinha meu roteiro, eu preguei a palavra. E eu comecei a clamar, porque eu não entendia, eu não estava vendo. E eu comecei a clamar, irmãos, foram horas, e para ser sincero, foi mais de um dia. Mais de um dia. Mas eu era incessante, porque eu não entendia o porquê. E aí o Espírito Santo me revelou o porquê. E eu me arrependi. Eu digo, Senhor, como vai ser? Ou seja, tá... É além daquilo que a nossa cabeça, ou seja, é uma sensibilidade espiritual. Eu estou mostrando para você, eu sei que isso é uma coisa profunda, mas eu estou mostrando para você que só Deus pode nos guiar neste caminho. E Ele é um Deus zeloso, ok? Então, nós deveremos, se nós queremos, nós pedimos a Deus, mas não é por nós, porque eu falhei. Em outras instâncias, muito maior do que essa pequena falha, eu diria, essa é uma pequena falha. Mas para Deus, irmãos, para Deus... Ele leva em consideração todas as coisas. E quando ele quer nos ensinar quem Deus é verdadeiramente, a santidade de Deus, a sensibilidade espiritual, é algo extraordinário. Mas graças a Deus, enquanto a gente não tem, nós não somos culpados por isso. Estamos entendendo aqui? Glória seja dada ao nome de Jesus. Ok? Então Deus usaria por causa de quê? Por causa de Israel. Então que Deus continue usando, por favor. Por causa das almas. Que Deus use a você. Não é por você, por causa das almas, mas que use a nós. E nós, da nossa parte, vamos tentar fazer o melhor para o Senhor, com certeza. Deus usaria Sansão não por causa da sua fé, muito menos pela sua moralidade, mas por causa da promessa de Deus ao seu povo. Por isso precisamos ler a história de Sansão à luz da antiga aliança, reconhecendo a ação soberana de Deus em conduzir a libertação de Israel de seus inimigos. Vale lembrar que os jovens são fortes, já venceram o maligno, mas por meio da obra de Cristo, da palavra de Deus, não são fortes em si mesmos. Antes é preciso submeter constantemente a Deus, adquirindo força para resistir a tentações e influências, a fragilidade de cada indivíduo, o poder capacitador de Deus. Por que usar a estes? A resposta nós demos: amor ao povo. Terceiro tópico e último, as fraquezas do jovem Sansão. Eu coloquei a primeira, que ele era impetuoso. Eu não vou ler mais, por questão do nosso tempo, né? E até eu coloquei aí, ele viu a mulher, gostou. Depois você volta a ler aqui, é um parágrafo pequeno, mas este é o ponto que eu frisei. O seu ímpeto, viu, gostou e quer, e acabou, eu quero casar já de uma vez. Então, ser impetuoso foi uma fraqueza. Então, se nós temos esta fraqueza, né, tragamos nas mãos do Senhor, peçamos ao Espírito Santo para nos ajudar a controlar. E assim o Senhor fará a obra nas nossas vidas e nos ajudará. Como eu disse, depende do nosso coração, daquilo que nós queremos, pedimos ao Senhor e caminhamos com o Senhor. Segundo, a quebra do preceito do nazireado, né, é o segundo subtópico aqui. Nós comentamos sobre esse. Sansão desfez do que era a marca de Deus no chamado dele, o nazireado. Vamos nos lembrar aqui que a história do cadáver, né? Ele não podia tocar em cadáver, mas ele tocou. Ele tocou, ele viu o mel ali, ele comeu daquele mel que estava dentro da carcaça, não é? daquele animal morto, e ele assim desfez da marca. Essa é muito forte, essa palavra para mim, nessa lição. Ele desfez da marca que o fazia nazireu. E nós temos uma marca de crente. Nós temos uma marca espiritual. E a pergunta é, ela é espiritual, escute por favor, ela é espiritual, mas nós convivemos com ela, nós vivemos ela no contato de fora, é através das nossas palavras, é através do que nós tocamos, do que nós comemos, do que nós dizemos, das nossas escolhas, ou seja, é da nossa interação com a realidade que nós vivemos, que nós demonstramos ou não esta marca espiritual. Nós somos selados com o selo do Espírito, ok? Agora, nós somos selados, mas nós damos honra, nós honramos a este selo, a este chamado, a esta posição que Deus nos colocou, ou nós desfazemos dela, ok? E ele fez pouco desta realidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32 diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa é a verdade. A gente não se condena. A gente diz, não faz diferença, Deus não liga para isso é coisa pouca, né?
Então, é o que texto, o fim do texto da Santa Ceia aí, né, de Paulo. Se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados por outros, porque, olha, somos repreendidos pelo Senhor, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Essa palavra é forte. Eu vou repetir o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então eu quero fazer bem claro isso. Que quando alguém na igreja, seja o seu pastor, que deve ser quem mais fala isso, mas em qualquer lugar, ou a própria palavra lida, ela julgar a você e o Espírito Santo disser, você está errado, o Senhor está te amando. Porque Ele não quer te condenar com o mundo. Porque se você, o jovem que nós ensinamos, não se arrepender, ele vai ser condenado com o mundo. Nós estamos sendo repreendidos pelo Senhor. E é isso que aconteceu com Sansão. Ele brincou com o pecado. Ele desfez desta marca da santidade do lugar, né, que Deus o deu. E agora ele está com o mundo. Fazedor de apostas. Aí ele fez a aposta, a história que conta no terceiro subtópico aí, né, com os filisteus. E quem acertar, eu vou fazer isso e aquilo outro. E aí eu termino com alguns textos bíblicos, por isso que eu dei um pouquinho mais de tempo aí. Casamento com alguém, deixa eu ampliar aqui, do mundo. Banquete no mundo, se você ler a história aqui, você vai ver que ele casou com alguém do mundo dos filisteus. Fez banquete, foi lá na festinha, foi na festa que ele fez a tal da aposta. Brincadeira e aposta com o mundo. O que aconteceu? O que ele ganhou de volta? A traição pelo mundo. Então, eu deixo uma palavra direta para nós aqui, para aprendizado. A gente brinca com o mundo, a gente vai na festinha, a gente participa, o jovem pode estar aqui e ali. Nós já falamos bastante sobre frio e quente, já devíamos estar conscientes, mas alguns ainda brincam. E a resposta de Deus para nós através dessa lição é essa: vão te trair. Eles não são seus amigos. O diabo que está por trás por mais que nós vejamos as pessoas e são boas e têm as suas bondades, a gente vê dessa maneira e etc. Nós precisamos entender a posição espiritual e quem está por trás do mundo. Você vai ser traído. Você vai ser caminhado num caminho da morte. Eu estou falando de morte espiritual. Por quê? Porque este é o caminho é o que o diabo deseja. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, se nós não entendemos isso, estamos longe, né? Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Alguns textos aí para trazer bem patente esta realidade, não brincar com o mundo, porque o mundo e nós não temos nada a ver um com o outro. Adúlteros e adúlteras, diz Tiago 4:4, não sabeis vós que a amizade, ou seja, Deus nos está chamando de adúltero. A palavra é bem pesada, né? Não, é muito pesada, é meio pesada, é muito pesada. Não sabeis vós que a amizade do mundo olha aí o que diz, inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, você vai dizer para mim, não é mundo. É mundo. É mundo. E você sabe que é mundo. O Espírito Santo conta, testifica no teu coração. É por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui. Toda vez que a gente briga de volta, um segredo de ser humano para ser humano. Aleluia. Porque eu aprendi na minha caminhada. Eu sou tão humana como você. Quando a gente briga para convencer Deus de volta, tá aí. Se a gente tivesse certo diante de Deus, a gente não precisava brigar. A gente não precisava estar convencendo, a gente não precisava dar prova. Quando a gente começa a dizer, não, porque isso, mas não é tão assim, mas eu vou com essa intenção, e papapá. Quando a gente começa a dar essas, vamos usar a palavra certa, desculpas, tá aí, nós estamos errados. É o mundo. É o mundo. Nós estamos brincando com o mundo, nós estamos em comunhão com o mundo, nós estamos comendo do mundo, nós estamos trazendo o mundo para a igreja, nós estamos convivendo com o mundo. Estamos começando a gostar e ter prazer com o mundo. Aí a palavra é espiritual, não é adultério, porque ninguém está falando de casamento aqui. De Deus para nós, você é um adúltero espiritualmente. Porque quem quer ter amizade com o mundo está constituindo, ou seja, você está se tornando inimigo de Deus. E eu pergunto, eu sei que é forte, e deve ser forte, porque alguns até dizem, não, eu não entendo o que é uma com tanta expressão, não é forte. Te falta temor. Que Deus tenha misericórdia da sua vida em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Deus, eu sei que Ele tem.
um dia esta palavra vai entrar com a mesma virtude. É a minha oração. Porque deve rasgar nosso interior, deve fazer-nos entender que é verdade, irmão. Ai, ai, ai. Vamos ao próximo texto. Não ameis o mundo. É João, 1 João 2, 15 a 17. Nem o que no mundo há. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo, olha a palavra aí, irmãos. Meu Deus, Deus não deixa de fora, não. Não deixa ninguém com desculpa, não, porque Ele quer salvar. E o mundo é trevas. E Ele diz tudo o que há no mundo, a concupiscência ou o desejo da carne. A concupiscência ou o desejo dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Tudo que está no mundo é do mundo. E o mundo passa. Tem isso. A sua concupiscência, os desejos do mundo, passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos, o próximo texto aí. A gente já leu esse, né? Não prendais um jugo desigual, já lemos este. E o último, então, portanto, agora aí. Deixa eu ampliar para nós. Pelo que saí do meio deles. É o finalzinho, né? Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundos, e eu vos receberei. Então, o último é o de João 17, 14, que diz deles. Esse daí é parte da oração de Jesus. Antes dele ir ao Calvário, ele orou pelos seus discípulos ao Pai. E um versículo dentro deste contexto diz assim: deles a tua palavra. Ou seja, aos crentes, aos santos, aos que creem. Eu dei a sua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, veja bem, a explicação aqui de João, de Jesus agora aqui, é que o mundo vai nos odiar. Quando nós estamos nas festas, nós vemos os sorrisos. Quando nós estamos na companhia deles, nós vemos o sorriso. São pessoas, mas precisamos entender que por trás há uma ação do inimigo. Quando nós nos posicionamos, escute por favor, quando nós nos posicionamos espiritualmente, eu vivo isso tanto, irmãos, e dói, como o ser humano dói. Porque eu vivo uma vida posicionada, escute, por favor, no reino de Deus, por Deus. Eu não falo nada desagradável, raramente. Uma vez ou outra eu preciso falar a verdade, sinto do Espírito falar, mas algumas vezes até diante de determinadas coisas eu sinto claramente que a pessoa não está pronta para mudar, está fechada e não é a hora de bater. Mas vamos falar de maneira geral sempre. Só porque eu sou luz. Há um incômodo. Os sorrisos, mas não, você vê, não é... Você consegue ver que por trás há uma indisposição. Mas isso acontece porque a luz incomoda. E eu não estou dizendo de mim, eu estou dizendo de todo aquele que permanece na luz, mesmo com as nossas fraquezas. E se você crescer nessa sensibilidade com Deus, você vai perceber. Você vai perceber que eles, às vezes, até querem amizade com você, mas não conseguem. Literalmente não conseguem. E humanamente, irmão, eu vou dizer, eu sou mãe, eu tenho, né, às vezes a gente lida com pessoas em todo lado, no parque, com a criança, no parquinho, etc, etc. Eu digo pra você, me dói humanamente, me dói. Mas eu aprendi a entender o porquê. E aí eu vivo nessa dimensão, e eu digo, Senhor, na hora certa, dá-me, né, deixa a minha vida ser testemunho, se for o momento, deixa-me compartilhar alguma coisa do Senhor, porque essa pessoa precisa de salvação. Mas acontece isso não só no mundo, acontece até na igreja, daqueles que estão vivendo claudicantes. Não conseguem ter esta, né, espiritual conosco. Então que Deus nos ajude em nome de Jesus, para entender, principalmente no mundo, eles vão trair, e nós não somos do mundo, ok? Muitos na igreja hoje estão com amizade no mundo. Então, espiritualmente, nós já entendemos a posição que estão. Agora é de perigo, nós amamos, nós não queremos condenar. A minha palavra não é de condenação a você que esteja neste lugar. A sua palavra como professor não é de condenação ao jovem. Aleluia. Porque o desejo de Deus não é condenar. Ele expõe exatamente pelo contrário para salvar. Que Deus te use, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por você. Ai, meu Deus, como meu coração aperta em saber que você vai estar diante da classe dos jovens e que muitos destes jovens estão convivendo com o mundo, estão amando o mundo. Mas a palavra nossa é essa. Nós não te condenamos porque Deus não te condena. Escute, vamos fazer a ligação com esta lição aqui hoje, terminando a nossa lição. Talvez você não esteja consciente hoje, quando você chegou para essa escola dominical, como aqueles israelitas não estavam convivendo, achavam que é normal. Tem outros crentes fazendo, todo mundo vai.
E você acha que é normal. A voz de Deus veio para você, não é. Aparta-te, sai deles. Sai do meio delas e eu vos receberei como filhos e filhas. Tá aí. Para que Deus nos receba, para que Deus não nos vomite, para Jesus não nos vomite para fora. Nós precisamos tomar posição. E Deus está te chamando para essa posição. E você vai dizer, mas um pouquinho. Aquele que não vem para Jesus às vezes dão essa desculpa. Não tome mais tempo. Jesus está voltando a qualquer momento. Essa é a chamada para você. Pode ser a sua última oportunidade. Antes que a traição te arraste, escute, por favor, porque agora essa palavra veio de Deus. Pode ser a chance de você ouvir enquanto ainda a Dalila não te traiu. Porque Satanás, que veio roubar, matar e destruir, ele está preparando a armadilha para literalmente acabar. Ele quer destruir a tua vida. O mundo não vai te amar. Por favor, ouça a palavra que um dia eu escutei para mim. Eu escutei essa palavra para mim. De alguém humano, um ser humano, que foi usado por Deus para falar. Dizer, lá, espiritualmente é um lugar sombrio, frio. Não tem, ninguém vai te amar lá. É igual quem sai da casa do pai e da mãe, tendo com certeza pais e mães normais, com suas fraquezas, mas normais. Ninguém vai encontrar no mundo o mesmo amor que encontra na casa do pai, na casa da mãe, a mesma realidade e até mais forte. Ninguém vai encontrar no mundo o amor que encontra na casa do Pai Celestial. Então aproveite o amor do Pai, volte aos braços do Pai, volte a ser fiel a Ele. Eu sei, é renunciar ao mundo, mas é isso que você é chamado. O céu, eu vou fechar com essa palavra que é dura, mas é de Deus. O céu é para aquele que renuncia ao mundo. Nós temos que decidir, ou nós vamos ser amigos do mundo, ou nós vamos ser amigos de Deus. E essa palavra não é para condenar, pelo contrário, é para salvar. Nós estaremos aqui de braços abertos, como o pai estava de braços abertos para aquele filho pródigo. Irmã, eu não sou pródigo. O que você está esperando? Chegar ao poço, como o pródigo chegou? Se esse é o caminho que você quer, é o que vai acontecer no mundo. Se Deus tiver até, inclusive, misericórdia de você. Mas se não, volte agora. E Deus te ajudará neste caminho. E seja você, professor, alguém que vai orar e interceder junto com eles, em nome de Jesus. Assim como fica a minha oração com você, que Deus te use em nome de Jesus. Eu sei que essa batalha não é fácil. Não é fácil. Mas Deus há de nos ajudar, e há de convencer alguns, e há de ajudar a cada um, para nós permanecermos. E falta pouco. Qualquer dia nós estaremos, inclusive eu e você, juntos. Aleluia. Vamos nos encontrar por fim. Aleluia, porque a trombeta soará. Amém.